para mais um culto de missões, mais um ano que está se findando. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 2. As bodas de Caná. Amém? 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabia entre 80 e 120 litros d'água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Pai. Como é bom ouvir a tua voz. Fique conosco essa manhã. Que a sua voz seja a única que nós possamos ouvir aqui nessa casa, aqui nesse lugar. Que a tua palavra venha como flecha aos nossos corações. Que ela nos edifique, que ela nos transforme, que ela mude as nossas vidas, Pai. Que o seu nome ele seja o único a ser ouvido aqui nesse lugar. E que o Senhor seja exaltado, glorificado e engrandecido em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tem momentos na nossa vida que tudo parece uma grande festa. Uma festa de casamento, ela é um exemplo disso. Casamento, uma festa de casamento é algo maravilhoso, é um momento de alegria, é um momento de animação. E na nossa vida, muitas vezes, a gente está vivendo isso. Aquele ânimo, aquela alegria, tudo está dando certo. Mas às vezes, de repente, tudo muda. Tudo está acontecendo bem. E parece que em alguns determinados momentos, de repente, tudo vira de ponta cabeça e as coisas elas passam a acontecer não mais acontecer da forma que a gente esperava. Parece que em algum momento da nossa vida, o vinho acabou. E o vinho, no contexto dessa mensagem, é aquilo que nos dá sabor. O vinho, no contexto dessa mensagem, é aquilo que alegra o nosso coração, é aquilo que traz alegria para a nossa vida. Talvez muitos possam até ter vindo no culto essa manhã pensando: eu vou hoje, talvez tentar a minha última cartada, eu vou tentar a última chance de ouvir algo de Deus. Porque para muitos aqui parece que tudo já está acabado. E se nós observarmos essa passagem, os noivos felizes da vida, e eles nem imaginavam que poderia acontecer uma tragédia. Porque o que seria dessa festa se o vinho acabasse? O que os convidados daquela festa iriam dizer se o vinho acabasse? Irmãos, naquela época as festas de casamento elas chegavam a durar até alguns dias.
E se o vinho acabasse, uma situação dessa iria causar muito constrangimento para os noivos, por causa da cultura da época. Então imagine os noivos, numa alegria só, mas eles não sabiam que tinha algo de errado acontecendo. Talvez os seus dias tenham sido assim. Você sorri diante das pessoas, mas somente Deus sabe o que você está vivendo. Somente Ele sabe que está faltando vinho. E se nós observarmos essa passagem, perceba que não foram os noivos, não foi Jesus que percebeu que o vinho estava acabado. Foi Maria, a mãe de Jesus. Talvez a gente possa até dentro do nosso coração estar pensando assim, né? Engraçado. Nem Jesus percebeu o que está acontecendo aqui dentro de mim. Mas entenda o que eu estou falando. Eu estou dizendo, você está pensando isso. Maria, ela chega para Jesus e diz assim: acabou o vinho. E para Maria dizer isso para Jesus, obviamente ela conhecia muito o filho que ela tinha. E o que eu quero dizer de tudo isso, irmãos? Porque tem momentos na nossa vida que nem a gente, nem nós mesmos conseguimos clamar por aquilo que nós precisamos. E eu quero aqui fazer um adendo na mensagem, e eu quero que vocês coloquem uma certeza no coração de vocês, que aqui nessa igreja vocês têm uma família que ora por você. Aqui nessa igreja você tem pessoas que clamam por você. Aqui nessa igreja tem gente que está chegando para Jesus e está falando: Senhor, acabou o vinho. Aquela casa ali, ela está despedaçada, meu Pai. Aquele seu filho ali acabou de perder o emprego. Meu Pai, aquela enfermidade está derrubando o seu filho. E eu falo isso com propriedade porque eu oro por essa igreja todos os dias. Eu falo com propriedade porque eu conheço o meu pastor e eu sei que ele ora por essa igreja todos os dias. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço as pessoas desse lugar. E eu sei que diariamente tem pessoas orando por você. E essas pessoas, assim como eu, pode até não saber o seu nome, mas o Senhor, Ele sabe. E por que eu estou falando tudo isso? Na passagem, a Maria, ela não chegou a falar o nome dos noivos, mas ela colocou a causa deles diante de Deus. E assim está sendo feito na sua vida, através dessa igreja. Quando Maria diz: o vinho acabou, qual foi a resposta de Jesus? Não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Irmãos, às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, mas tantas coisas que parece que a gente está até pressionando Ele. Como assim, irmãos? As nossas promessas, os sonhos, nós dizemos ao Senhor que nós tomamos posse de tudo e a gente pede, a gente pede, a gente pede. Mas qual que é o nosso erro? A gente sempre pede para agora. E aí vem essa passagem: ainda não chegou a minha hora. Irmãos, presta atenção. Deus sabe que o vinho acabou. Deus sabe. Mas nós precisamos entender que nós não podemos pressionar a Deus para que Ele faça as coisas na nossa vida na hora que a gente quer. A gente não pode pressionar a Deus para que Ele faça as coisas na nossa vida do jeito dele. Mas a gente tem que ter uma certeza: Ele vai fazer. Nós não temos como pressionar a Deus para que Ele faça as coisas do nosso jeito. Mas nós temos que ter uma certeza no nosso coração: Ele vai fazer. Em algum momento vai ter vinho novo na nossa vida. Ainda
não chegou a minha hora. Guardem essa palavra, ainda. E o que Jesus quis dizer com ainda? Que ainda é o processo. Que tudo na nossa vida existe um processo. E nós não podemos pular etapas. E nós precisamos viver o processo. Porque através desse processo, Deus está nos preparando para que a gente possa aguentar tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E foi por isso que Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Então, irmãos, entenda que se não aconteceu até agora o que você está esperando, não significa e não quer dizer que não vai acontecer, mas é porque ainda não chegou a hora de Deus. E nós precisamos nos agarrar a essa palavra. Nós precisamos entender isso. Irmãos, você faz pedidos a Deus? Você pede as coisas para Deus? Então se agarra a essa palavra. Ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar. Irmãos, não deixa de orar. Não deixa de clamar. Porque esse é o problema de muitos de nós. A gente para de clamar, a gente para de orar, a gente para de pedir. E quando nós paramos de orar, quando nós paramos de pedir, não é que Deus ele não vai fazer aquilo que a gente quer. Ele vai fazer. Mas Ele vai esperar você chegar até Ele e dizer aquilo que você quer que Ele te faça. Assim como Ele fez lá com aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E aquela multidão lá tentando fazer ele parar de clamar, fazendo ele parar de pedir. Eu fico, irmãos, penso muito nessa passagem, eu fico imaginando a luta desse homem, porque era uma multidão de pessoas atrás de Jesus, pessoas cheias de enfermidade, pessoas cheias de pecados, todo mundo lá talvez querendo o mesmo que ele. Eu imagino até às vezes aquele cego simplesmente pensando assim: eu vou desistir, porque até os discípulos de Jesus estão falando para eu calar a boca. Mas de repente Jesus fala assim: fala para ele vir aqui ter comigo. E o que Jesus disse? O que você quer que eu faça? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para aquele cego: meu filho, parabéns, você não parou de clamar. Agora me diz o que você quer que eu lhe faça. Irmãos, quando a gente clama, quando a gente não para de clamar, tem um momento que Jesus chega para nós e diz: vem cá e fala no meu ouvido. Vem cá e olha para a minha face e diz o que você quer que eu lhe faça, porque chegou a sua hora e a sua hora é agora. Irmãos, não para de clamar, não para de orar. Por que você parou de clamar por aquela promoção, por aquele trabalho? Por que você parou de clamar pelo aquele relacionamento? Irmãos, por que você parou de clamar pela sua cura? Por que você parou de clamar pela sua família? Sabe, irmãos, talvez a sua vida hoje esteja apenas com um gosto de água. E eu peço que os irmãos entendam o contexto dessa mensagem, que aqui eu estou querendo dizer a água no sentido daquilo que a gente não sente sabor, a água no sentido daquele que não sentimos gosto algum. Talvez a sua vida esteja assim, sem sabor, mas essa manhã, irmãos, eu estou falando de vinho novo. Eu estou falando daquilo que te dá sabor. Eu estou falando daquilo que te traz vida, daquilo que te traz algo novo. E Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Ou seja, calma, filho, calma, que é
o processo. Mas na sequência, Maria disse aos empregados: façam o que ele mandar. Será que muitas vezes, será que não é isso que está faltando a gente fazer? Será que talvez não é isso, não é essa atitude que está faltando a gente tomar? Mas qual atitude? Saber que ele vai fazer. Não chegou a minha hora, mas quando chegar, ele vai nos mandar fazer alguma coisa. E quando ele mandar, irmãos, faça. Porque quando o Senhor diz para a gente, ainda não chegou a minha hora, muitas das vezes nós não temos a paciência necessária para esperar e fazer aquilo exatamente que Ele quis que a gente fizesse, do jeito que Ele quis que a gente fizesse. O que acontece? A gente faz as coisas do nosso jeito. A gente resolve as coisas do nosso jeito. A gente faz as coisas no nosso tempo. E o que acontece? Dá tudo errado. Em outras palavras, deixa Deus fazer as coisas no tempo dele e no jeito dele. Irmãos, aqui nessa passagem, Maria fez exatamente tudo aquilo que ela tinha que fazer. Ela foi até Jesus. Ela falou para ele que o vinho acabou. Ela ouviu Jesus dizendo que não havia chegado a hora dela. Depois ela foi e falou com as pessoas responsáveis, ou seja, Maria fez a parte dela. E na passagem nós vamos mais alguma vez ouvir falar de Maria? Não. Não vamos. O que Deus quer dizer com tudo isso? Deus está esperando você sair de cena para que Ele possa entrar. Deus está esperando você sair de cena para que Ele possa entrar e fazer um milagre na sua vida. Deus está dizendo assim: lavra, 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 porque nós somos coadjuvantes. O ator principal é Jesus Cristo. Irmão, sabe quando vem uma reportagem na cidade e a gente sabe que essa reportagem vai passar na televisão depois e a gente fica lá atrás da câmera para ver se a gente consegue aparecer na televisão depois? Quem que nunca fez isso aqui? Irmãos, em nome de Jesus, não fica preocupado se você vai aparecer na cena, não fica preocupado se você vai aparecer na televisão ou se você vai receber os créditos de algo. A nossa principal preocupação é fazer com que a estrela principal brilhe. A nossa preocupação é fazer com que Jesus Cristo brilhe em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque Jesus Cristo é a estrela principal. Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos abençoar. Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos abençoar sem que a gente apareça em cena alguma. Eu fico imaginando Maria. Eu viajo muito nas passagens, viu, pastor? Eu fico tentando imaginar como que aconteceu de fato. E eu fico imaginando Maria depois que ela fez tudo que ela fez. Porque assim, imagina Maria sentadinha ali depois que ela falou com Jesus, vendo a movimentação das pessoas, ela sabendo que o vinho tinha acabado, que só tinha água. Mas eu fico imaginando dentro do coração da Maria, ela pensando: ninguém está vendo, mas eu sei o que está acontecendo. Ela olhando os garçons, talvez apreensivos, à espera do melhor vinho que eles nem sabiam que viria. Irmãos, vocês acham que conosco é diferente? Mas como assim, Tiago? Nós já falamos para Deus tudo aquilo que a gente precisava falar.
Nós já fizemos tudo aquilo que nós precisávamos fazer. E aí? E aí, irmãos? Aí você se prepara. Porque eu declaro que a partir de hoje, em nome de Jesus, vai ser o dia em que você vai estar sentado. E Deus vai mandar os garçons vindo na sua direção. Deus vai mandar, enquanto você está aí sentado, os anjos vindo em sua direção para te servir um vinho novo. Um vinho que vai trazer sobre a sua vida um recomeço, uma nova unção. Um vinho que vai trazer uma transformação. Um vinho que vai trazer o novo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Continuando, a Bíblia diz assim: ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Irmãos, preste atenção. Tudo aquilo que Deus precisa para fazer, para realizar um milagre na sua vida, já está diante de você e sempre esteve. O problema é que muitas vezes o diabo ele tenta cegar a nossa visão espiritual. Muitas vezes o diabo ele tenta impedir com que a gente contemple tudo aquilo que Deus já colocou diante de nós. Quantas vezes o povo de Israel, irmãos, estavam lá no deserto e Deus estava projetando o melhor para eles. Irmãos, Deus já ia dar água para eles. Vocês acham que Deus ia deixar eles morrerem de sede? Deus ia trazer o alimento para eles. Vocês acham que o Senhor ia deixar eles passarem fome? Deus já tinha mostrado para eles, quando eles começaram a andar no deserto, através daquela nuvem que o Senhor mandou para eles. E por que Ele mandou aquela nuvem? Para mostrar para os seus filhos que aquele que estava lá em cima estava cuidando de quem estava lá embaixo. Irmãos, tem alguém olhando para a sua vida há muito tempo. Tem alguém que não tira os olhos de você. É um monitoramento 24 horas. É um monitoramento celestial. E a Bíblia diz no Salmo 139 que antes da gente existir, quando a gente ainda era uma substância sem forma, Ele já estava de olho em nós. Então nós precisamos guardar algo dentro do nosso coração. Tudo que Deus precisa para fazer com que a água se transforme em vinho em nossas vidas já está diante dele. E quando a gente tem essa convicção dentro do nosso coração, a gente descansa. Eram 6 potes de pedra. Cada um deles cabiam entre 80 e 120 litros d'água. Mas esses potes, eles estavam vazios. Porque Jesus disse aos empregados: encham de água. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Eram 6 potes de água, mas existia um 7º. E esse 7º estava cheio. E foi esse 7º que encheu os outros 6. Talvez vocês não tenham entendido. Se a sua expectativa está nos 6 potes de pedra, eu sinto muito, meus irmãos. Se a sua expectativa está naquilo que é material, eu sinto muito. Agora, se a sua expectativa está naquele que é a pedra angular, se a sua expectativa está naquele que é a fonte inesgotável,
Se prepara, porque os seus potes vão ser cheios. Os seus potes vão ser cheios de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa, para a sua vida. Em nome de Jesus. A nossa expectativa, irmãos, ela sempre tem que estar em Deus. Irmãos, vocês acham que Maria não sabia que tinha esses 6 potes? A passagem em algum momento mostra ela procurando esses 6 potes. E ela não chegou para Jesus e disse: acabou o vinho, tem 6 potes aqui, faz alguma coisa. Não, irmãos, ela não fez isso. Ela simplesmente foi naquele que era o principal pote, a rocha, o fundamento. E ela disse assim: filho, acabou o vinho. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: filho, eu sei que tem 6 potes aqui, mas eu não vim aqui para te mostrar isso, porque a minha expectativa não está nos potes, mas a minha expectativa está em você. Se nós observarmos a passagem, nós vamos ver que em momento algum Maria insistiu com Jesus. Ela falou uma vez só. E muitos podem até achar que Maria não tinha autoridade sobre Jesus. Ela tinha, ela era a mãe dele, mesmo Jesus sendo quem ele era. Mas Jesus, mesmo sendo quem ele era um judeu. E se nós estudarmos a história, nós vamos ver que, a história judaica, nós vamos ver que as crianças, elas obedeciam tudo aquilo que o pai e a mãe mandavam. E quando elas cresciam, elas continuavam obedecendo, porque era um mandamento, a Torá. Mas aqui não. Maria falou uma única vez. Por quê? Porque ela sabia em quem estava a sua expectativa, e ela sabia exatamente o que iria acontecer. Irmãos, não coloque a sua expectativa em homens, não coloque a sua expectativa em pessoas, não coloque a sua expectativa naquilo que é material, coloque as suas expectativas em Deus, porque o homem, ele só vai conseguir encher os potes de água, mas é somente o Senhor que vai transformar essa água em vinho. O vinho só pode vir dele, o novo só pode vir dele. A transformação que nós precisamos em nossas vidas só pode vir dele. Se você quer que a sua vida continue sem sabor, coloque a sua expectativa nos homens e continue a beber água. Agora, se você quer que a sua vida mude, coloque a sua expectativa naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Coloque a sua expectativa naquele que é o único que vai nos levar até o Pai. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, nós viveremos os melhores dias de nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, nós vamos viver uma transformação. Declaro que a partir de hoje, Deus vai virar a chave da nossa vida, e aquilo que nós considerávamos que era derrota, a partir de hoje vai se transformar em vitória. Eu declaro, em nome de Jesus, que Deus vai virar o jogo. Não coloque a sua expectativa nas pessoas. Não coloque a sua expectativa naquilo que você tem, que são os potes. Porque os potes, eles só podem ser cheios até a boca. A Bíblia diz assim: Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Irmãos, o homem,
Ele só pode encher os potes até a boca. Mas Jesus é aquele que transforma a água em vinho, e esse vinho transborda em nossas vidas. E Ele não transborda somente em nossas vidas, Ele vai transbordar em quem está na festa conosco. Às vezes você veio aqui essa manhã pensando, né, irmão Deugival? Queria tanto que meu esposo, minha esposa estivesse aqui. Eu queria tanto que meu filho, meu irmão, meus pais, meus amigos, eu queria tanto que eles estivessem aqui. Mas tem uma certeza dentro do coração de vocês. Aquilo que Deus já está fazendo na sua vida não é algo que somente você vai viver, meus irmãos. Porque aqui nessa passagem, não foram apenas os noivos que beberam do vinho novo. Não foi apenas Jesus, não foi Maria. Foram todos os convidados. Deus ele vai pegar o seu esposo, Deus ele vai pegar a sua esposa, Deus vai pegar seus tios, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos. Deus ele vai pegar todo mundo que está perto de você. Porque o vinho ele não é só seu. O vinho é para todos aqueles que são seus. Deus manda falar isso para Carla. Deus manda falar isso para Cleusa. Deus manda falar isso para o irmão Dorival. Deus está mandando eu falar isso para Paulo. O vinho vai transbordar. E ele vai atingir todos aqueles que são seus. O texto continua assim. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes. Jesus disse: um pouco. Irmãos, eu sei que a glória da última casa, ela vai ser maior do que da primeira. E eu creio em nome de Jesus que Deus está preparando algo muito grande para a sua vida. E vai ser algo tão grande que quando acontecer, você vai saber que é Deus que está fazendo. Você vai saber que foi Deus quem fez. Mas creio, em nome de Jesus, vai acontecer algo tão grande na sua vida, nos próximos dias, e você vai saber que é a mão de Deus. Mas vai ser só um pouco, vai ser só uma parte, vai ser só um pedacinho, diante de tudo aquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? E concluindo, a Bíblia diz assim: e eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou um noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servir o vinho comum. Que os convidados beberam muito, servir o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que Deus tem preparado grandes coisas para as nossas vidas. E eu creio que Ele preparou o melhor para o fim. Sabe, irmãos, Deus falou muito comigo através dessa palavra. Uma vez eu estava até discutindo com o irmão Vinícius e com o pastor essa questão de não ter um entendimento, porque Maria chega para Jesus e disse, né, que estava acabando o vinho.
Aí Jesus fala que não chegou a hora dela e de repente ela vai e manda os empregados prepararem, né? São coisas... Exato, né? Fazer o que ele mandar, mas anteriormente ele tinha acabado de falar que não tinha chegado a hora, então são coisas que fogem às vezes do nosso entendimento, né? Mas aí Deus vem trabalhando, Deus vem fazendo a gente entender algumas coisas e a gente não vai entender tudo, mas o importante é a nossa busca constante. E Deus falou muito comigo através dessa palavra, porque o ano de 2025 ele tem sido um ano bom para mim, bom para minha família, mas ele tem sido um dos anos mais sacrificiais que eu tenho passado, principalmente em relação ao meu trabalho. Os desafios, as dificuldades, muitas mudanças, tem sido um ano muito puxado para mim. E isso tem refletido em muitas coisas na minha vida. Questões emocionais, tem refletido até no ministério. E diante dessas dificuldades, eu tenho pedido muito a Deus que Ele me dê forças, que Ele me ajude, que Ele me fortaleça. E eu sei que a palavra de hoje, a palavra dessa manhã, é uma resposta de Deus, não só para mim, mas eu sei que para muitos que estão aqui essa manhã. Porque talvez o seu ano também esteja sido assim. Tenha iniciado como um casamento, como uma grande festa e do nada faltou o vinho. Talvez durante todo esse ano nós tenhamos feito tudo aquilo que a gente precisava fazer, mas lá no fundo, né, na nossa humanidade, vem aquele sentimento de ver o tempo passando e parece que nada está acontecendo. Mas irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho aprendido que o segredo é a gente deixar Deus trabalhar. Porque quando nós deixamos Deus trabalhar, Deus ele surpreende os noivos, Ele surpreende os convidados, Ele surpreende os garçons, Deus surpreende o maître. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai nos surpreender. E o que eu peço aos irmãos essa manhã é que a gente faça apenas uma coisa: acreditar. Acreditar que melhor é o fim das coisas do que o começo. Acreditar que melhor é o fim do que o começo. E talvez alguns podem até dizer: ah, mas eu estou bem, tá tudo ótimo. Amém. Se prepara porque vai ficar melhor. Ou seja, irmãos, de qualquer forma, Deus vai fazer com o que está bom fique melhor. Deus vai fazer com o que está ruim, vai ficar bom até melhorar. E a gente pode até pensar: ah, mas essa passagem ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Exatamente, há mais de 2000 anos atrás. Mas o meu Deus, Ele é o Deus que faz de novo. O meu Deus, Ele é o Deus que Ele é expert em fazer de novo quantas vezes forem necessários os mesmos milagres. Porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E eu queria encerrar essa mensagem perguntando: quantos noivos nós temos aqui essa manhã que precisa que Deus transforme a água em vinho? Fique de pé, coloque a mão no coração, feche os olhos que eu quero orar por vocês. Em Caná, eu peço que o Senhor transforme a água da vida de cada filho seu aqui presente. Que o Senhor inunde os potes da vida de cada um aqui com o seu vinho novo, através do seu amor, através da sua graça. Assim como Jesus transformou água em vinho, Ele vai também transformar a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua saúde, as suas finanças. Eu confio, eu creio na autoridade de meu Pai. Eu confio e creio na sua capacidade
de se fazer novo todas as coisas. Meu Pai, no Teu nome eu oro, no Teu nome eu agradeço, e aqui eu entrego, meu Pai, a Tua palavra, que foi ministrada ao coração de cada filho Seu aqui presente, exatamente da forma que o Senhor queria, e que essa palavra ela não permaneça somente aqui nesse templo, que essa palavra ela transborde e que ela chegue em cada casa, em cada lar e em cada família, para que o Seu reino seja propagado através das nossas vidas. Recebam essa palavra no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém?